Fala galera, trazendo a parte 3 dessa obra. Desde já peço que deixem seu like e se inscrevam no canal para me motivar a trazer mais conteúdo como esse. Sem mais delongas, depois que a garota foi embora, o prota começa a testar sua habilidade explosão de cadáver. Depois de ser aprimorada pelo talento nato, o alcance da explosão aumentou significativamente, cobre um ângulo de 360 graus sem pontos cegos, e é simplesmente uma técnica divina, que elimina cadáveres sem deixar rastros. Nessa perspectiva, a explosão no ar pode ser ainda maior. E pensa para si, que é melhor ir logo para a dungeon da mina testar essa habilidade. Depois que o guerreiro esqueleto evoluiu de nível ferro negro para nível bronze, ele requer 70 pontos de poder mental para invocar um, enquanto sua energia mental é apenas de 300. Depois da recuperação de meditação da noite passada, ele invocou 4 novos guerreiros esqueletos. O espaço de invocação de armazenamento é, no momento, de 100 e ele tem 48 guerreiros esqueletos. Ele fala que não precisa se apressar, cedo ou tarde o espaço armazenamento estará cheio. Ele avista a entrada da dungeon e se aproxima. Ele vê que tem muitos grupos recrutando pessoas para suas equipes. Ele vê o status da dungeon e tem um nível normal e pesadelo. O prota pensa para si mesmo que embora não haja dificuldade inferno, mesmo na dificuldade normal os monstros são de elite, várias vezes mais fortes que os monstros dali de fora. A dificuldade pesadelo tem monstros de elite aprimorados, a dificuldade é ainda maior. Para a dificuldade normal é preciso um tanque, DPS e um curandeiro na equipe. Na pesadelo são necessários pelo menos 5 pessoas na equipe com 2 suportes e 2 DPS na equipe. Um caçador usa magia para saber o status do prota e pergunta ao prota se ele é um invocador. Devido a um token de proteção, a magia de detecção não funciona. Muitos outros caçadores chamam o prota para fazer equipe. O prota pensa para si que ainda bem que a garota que come igual uma traça deu a ele esse token e isso lhe poupou muitos problemas. O prota nega os pedidos dos caçadores, e fala que não há necessidade de formar equipe. O prota escolhe a dificuldade pesadelo e entra na dungeon sozinho. Muitos caçadores falam que é imprudente. Os caçadores perguntam uns aos outros se eles conseguiram ver o nível do prota. Eles falam que não, então iam esperar para ver se ele sairia vivo. Dentro da dungeon, o prota percebe que o cheiro de sangue é muito forte e que depois que ele saísse da área que ele estava agora, os monstros o descobriram. Ele avista um goblin de nível 14 e fala que é um monstro de elite aprimorado. Seus atributos são várias vezes maiores que monstros normais e sua força e constituição são realmente altas, indicando que seu poder de ataque e defesa são realmente anormais. Uma classe de cavaleiro nível 14 tem apenas uma constituição de cerca de 300 a 400. Completamente incomparável a esses monstros de elite profissionais comuns não conseguem passar por dungeon esse nível pesadelo de jeito nenhum. Ele pensa para si mesmo que em comparação com os seus guerreiros esqueletos as habilidades deles estão muito abaixo. O prota ordena seus esqueletos para eliminar o goblin. Eles o eliminam e o prota ganha 4.200 pontos de experiência. Ele vê que os monstros ali dentro dropam 10 vezes mais pontos de experiência do que os monstros lá fora. Ele ordena seus esqueletos a seguir em frente. Ele vê que em 1 ou 2 segundos ele eliminou um monstro e que assim a velocidade para ele subir de nível será muito mais rápida do que ele esperava. Ele ordena aos esqueletos para não deixarem passar nenhum canto despercebido. Enquanto os esqueletos eliminam os goblins, ele vê os pontos de experiência chegando e sobe de nível e que levou apenas 5 minutos. Ele atingiu o nível 11. Após subir de nível, seu poder mental se recuperou completamente. E agora ele pode invocar mais 4 esqueletos. Seu traço único sobe para nível 2. Ele vê que depois que subiu para nível 11,
a amplificação dos atributos básicos aumentou. Anteriormente, cada nível aumentava a força, agilidade e constituição em 10 pontos. O seu poder mental aumentou em 100 pontos. Ele vê que conforme o nível aumenta, a amplificação dos atributos no futuro será ainda maior. Os seus esqueletos sobem de nível também. Os atributos deles aumentaram em 20 pontos, amplificando em 10 vezes, resultando em um aumento total de 200 pontos. Ele vê que todas suas habilidades foram aprimoradas. Menos a que ele obteve recentemente, explosão de cadáver não subiu de nível e permaneceu no nível 1. Ele pensa na garota das batatas que se ela estivesse ali agora, talvez ela soubesse explicar o porquê da habilidade não subir de nível. Ele sente uma grande pressão, o rei lobo da mina está em sua frente. Ele é nível 15. O prota vê que o boss final será ainda mais forte. Ele pensa para si que embora os atributos do rei lobo sejam maiores do que os seus esqueletos, ainda assim ele está sozinho. O prota manda os esqueletos atacarem o rei lobo. O lobo ativa sua habilidade rugido. O prota pensa com a constituição dos guerreiros esqueletos, eles só podem aguentar o dano do rei lobo por um tempo. Ele ativa a habilidade ataque frenético dos esqueletos e fala, quanto maior for o tamanho do inimigo, melhor é para ele. Os esqueletos atacam. O lobo ativa a habilidade rugido novamente. O prota fala que o poder da habilidade de ataque do lobo é mediano, mas o efeito de repelir é bom. O lobo foge. O prota se pergunta se ele realmente fugiu. O prota percebe que isso não está certo e manda seus guerreiros esqueletos voltarem logo. Ele é cercado por muitos lobos de nível 14. Ele vê que os atributos deles não são fortes, mas são pelo menos 100 deles. Ele pensa que profissionais comuns, mesmo em um time de 5, não conseguem lidar com tantos lobos selvagens da mina. Ele fala que ele é um necromante e todos os lobos são seus pontos de experiência. Ele começa a eliminação e vê seus pontos de experiência subir. Ele usa sua habilidade explosão de cadáver após o aprimoramento de talento. O dano da explosão de cadáver se torna 100% da vitalidade do lobo e o resultado é morte instantânea, eliminando os lobos. Ele vê seus pontos de experiência subindo. O rei lobo aparece. O prota fala que o tratamento é igual para ele também e que ele deveria experimentar. O prota explode um cadáver que estava perto do rei lobo, mandando ele pro além. Ele recebe 15.000 pontos de experiência, que equivale a 5 lobos. Ele fala que a relação custo-benefício é muito baixa. Mas que ele tinha sorte porque os itens dropados eram bem valiosos. Ele ordena os esqueletos continuar limpando o caminho e que logo encontraria o boss final. O prota fala que no futuro que se ele for para as dungeons de nível infernal sozinho, a experiência deve ser ainda maior. Ele pensa para si que essa viagem pela dungeon do começo ao fim levou um pouco mais de 1 hora e ele subiu de nível mais de uma vez. Com essa eficiência, depois de mais algumas rodadas é possível chegar ao nível 16, 18, 19 ou qualquer que seja. Ele pensa para si que logo se encontrará com sua irmã. Ele avista o boss final, ele estava dormindo. O prota fala que é hora de acordar. Ele fala que deve chegar ao nível 12 depois de matar ele. O boss final é de nível 16. O prota fica surpreso que os atributos do boss final são bem maiores do que os seus esqueletos. O boss final acorda e acerta um golpe no prota, mas ele transfere o dano para uma invocação, não causando dano nele. A invocação é destruída. Ele fala que o ataque do boss final fez os esqueletos diminuírem em 2. Ele vê que seus atributos são baixos. Com uma constituição dele a apenas 120 pontos, ele fala que sua defesa é fraca e contra o Rei Goblin com 3.000 pontos de força. Naturalmente o dano transferido será maior do que os esqueletos poderiam suportar. Ele percebe que ele mesmo é seu próprio ponto fraco.
Ele fala que daqui para frente ele precisa focar e fortaleça sua constituição. Ele ver o status do Rei Goblin e ver que ele é forte. O prota pensa, parece que os guerreiros esqueletos não conseguem enfrentar diretamente o boss em termos de força. Entretanto, ele tem um exército inteiro de guerreiros esqueletos ao seu lado. Se isso continuar, o Rei Goblin será derrotado lentamente pelo seu exército de esqueletos guerrilheiros. Boss pula, acionando sua habilidade de tremor. O prota vê que a habilidade de tremor do boss é mais forte do que a do Rei Lobo. O boss faz um ataque soltando fogo pela boca. O prota vê que esse ataque é forte e manda seus esqueletos retornarem ao espaço de armazenamento. Ele pensa que tem que impedir que o boss use habilidades. O prota faz um ataque chamado Chama da Alma. Ele usa o seu poder espiritual e acerta na cara do boss, fazendo ele perder o controle. O prota pensa, essa é a hora de dar um fim nele. Ele já estava ficando sem poder espiritual. Ele ativa o ataque de fúria dos esqueletos. Eles vão com tudo para cima do boss e o finalizam. Ele ganha 40.000 pontos e obteve 2 itens. Ele vê que finalmente subiu para o nível 12. Ele teve que gastar todo o seu poder para manter a chama da alma, mas por sorte ele subiu de nível e se recuperou. Após avaliar os espólios, ele acha que é hora de sair da dungeon. Ao testar um item, ele pensa para si que mesmo o necromante sendo da profissão de mago, as habilidades dele diferem muito, já que não possui tempo de resfriamento e essa túnica será útil. Ela adiciona 10 pontos em espírito e constituição, o que não é mal. Ele vê o núcleo do Rei Goblin e fala que ele vale pelo menos 10 moedas de ouro. Ele é mais valioso que todos os equipamentos juntos. Essa dungeon gerou bons frutos. Após ele subir de nível e restaurar o seu poder espiritual, ele pode invocar mais 4 novos guerreiros esqueletos. Ele fala que é hora de ir e sai. Ao sair, todos ficam surpresos que ele saiu vivo e que, apesar de ele ser tão novo, ele é incrível. O prota pensa para si mesmo que o tempo de resfriamento da dungeon é de 12 horas e matar monstros selvagens ali fora dá pouca experiência. 10 monstros aqui fora equivalem a um lá dentro da dungeon. É melhor aguardar a dungeon reabrir e aproveitar esse tempo para recuperar o seu poder espiritual. Essa dungeon mostrou a sua maior fraqueza e também a forma de como ele deve usar as suas habilidades. O prota senta debaixo de uma árvore e pensa que a sua habilidade de explosão de cadáver é uma habilidade divina de explosão em massa e a chama da alma é capaz de interromper as habilidades inimigas e também desferir um dano mágico que ignora a defesa. Ela é tão poderosa que um chefe do nível pesadelo não pode suportar. A cena corta para 12 horas depois, na entrada da dungeon. O prota pensando que um pouco do seu poder espiritual foi recobrado e ele já pode invocar 4 esqueletos guerreiros. Chegando mais próximo da entrada da dungeon, ele vê alguns caçadores ali. Ele pensa para si mesmo que esse pessoal costuma dormir no exterior com bastante frequência, o que significa que eles são bem experientes e bem preparados. Ele pensa na garota que come mais que uma traça, o porquê dela não ser preparada como aqueles caçadores. Ao chegar de frente à entrada da dungeon, ele vê uma discussão entre caçadores e se pergunta o que houve. Um grupo de caçadores da guilda Dinastia barravam a entrada de outros caçadores. Eles falavam que o mestre deles estava lá dentro e ninguém ia entrar até que ele voltasse. Os outros caçadores reclamam. O caçador da guilda Dinastia queima um dos outros com sua habilidade de fogo até a morte. O prota chega e pergunta o que houve ali. Um caçador surpreso vê que o prota é o cara que limpou a dungeon sozinho. Ele fala para o prota que a guilda Dinastia precisa do núcleo de cristal do Rei Goblin, mas que a taxa de drop dele é muito baixa e que ele só dropa na dungeon no nível pesadelo em diante e apenas um a cada 100 dias. Hoje é o dia que o prazo de 100 dias acaba e é por isso que eles agiram.
O jovem mestre dele está fazendo essa missão nesse momento e por isso que não deixam eles entrarem. A missão de intercâmbio foi criada pela Guilda Dinastia, só que ninguém conseguiu completá-la até agora e que é uma piada de mau gosto. Porque um núcleo do chefe Goblin vale 30.000 moedas de ouro e eles querem comprar por 10. O Prota fica pensando, por que foi ele quem matou o Rei Goblin mais cedo e que só ele tem o núcleo do Rei Goblin? Ele pergunta ao caçador para que serve o núcleo. O caçador responde que um alquimista consegue processar e convertê-lo em um anel do chefe Goblin e que ele aumenta 10 pontos todos os atributos e melhora todas as habilidades. Em um nível mais, só pode ser utilizado a partir do nível 14. Ele é considerado o melhor acessório abaixo do nível 40. Dizem que o jovem mestre da Guilda Dinastia pretende entrar na Academia Xia e é por isso que ele quer o acessório. O Prota pensa, se o anel do Rei Goblin é tão bom assim. Com tamanho poder ele seria um item divino nas mãos de um profissional nato. O Prota se vira e deixa o cara falando sozinho. O caçador fala para o Prota voltar, que eles não poderiam arrumar problemas com a Guilda Dinastia. O Prota pensa para si que não se importa que guilda seja. Que ninguém atrapalharia ele a subir de nível. O caçador fala que o Prota vai morrer se for. O Prota chega perto dos caras da Guilda Dinastia. O líder fala com o Prota que ele, sem guilda, quer os enfrentar. Ele fala para o Prota não pensar em ir em frente se ele está querendo morrer também. O Prota manda eles darem o fora, que eles estão atrapalhando seu farm de experiência. Um dos caras da Guilda Dinastia pergunta ao Prota se ele bateu a cabeça, se ele tem ideia de com quem está mexendo. O Prota manda eles darem o fora. O líder vê o nível do Prota e fala que o Prota é um novato de nível 12 e que ele pode matar os monstros ali de fora, que ele não precisa entrar na dungeon. Ele pergunta ao Prota que profissão é essa de necromante. Uns caçadores com medo pedem ao Prota para não ir, que eles vão matá-lo. O Prota olha para o líder da Guilda Dinastia e ele fica com medo do Prota e se pergunta por que o Prota não tem medo deles. Ele se prepara para fazer um ataque e fala, se o Prota der mais um passo, eu vou matá-lo. O Prota continua indo em frente. O líder ordena aos outros caçadores para matar o Prota. Ele é um mago de nível 25. Ele cria um escudo ao seu redor e fala para o Prota que ninguém como o Prota do nível 12 vai conseguir romper o seu escudo. Mesmo que ele fique ali parado e imóvel. O Prota ordena seus esqueletos para matar ele. Os esqueletos vão com tudo para cima e começam a golpear o escudo do líder. O líder vendo que seu escudo não vai aguentar pensa, que tipo de criatura é essa? Por que ela é tão poderosa? E por que o escudo dele só consegue aguentar 5 ataques desferidos por guerreiros do mesmo nível que o dele e que ele mal pode aguentar um ataque? Logo ele vê que seu escudo de energia não vai aguentar e que ele vai morrer. Ele usa um item e consegue se livrar e pergunta por que os seus companheiros estão parados olhando e manda eles atacarem. Um deles fala para o Prota olhar como ele destrói a um esqueleto. O Prota invoca mais esqueletos e eles ficam surpresos que o Prota tem vários esqueletos. O líder surpreso fala, há mais de uma invocação. E ordena que seus companheiros ocupassem o Prota o máximo que conseguissem. O líder ativa sua habilidade Dança da Serpente de Fogo. Ele se gaba que é uma habilidade que apenas um mago de nível 20 consegue aprender, e que menos de 1/3 dos magos conseguem dominar essa habilidade. Esse ataque é o mais poderoso de um mago nível 20, e que o Prota está em apuros agora. Ao ver o impacto da explosão, ele fala que o Prota deve ter morrido. Ele fica surpreso quando saem muitos esqueletos do fogo em direção a eles e fala que os esqueletos o superam em números. O líder fala para todos entrarem em formação. Eles se gabam e falam que a guilda deles é experiente e sabe trabalhar junto, e que a guilda deles é invencível. Eles se preparam para atacar o Prota.
O Prota pede para os outros caçadores se afastarem dali. O Prota ativa sua habilidade Chama da Alma e faz um ataque em um deles. O líder acha que seus curandeiros são bons. Eles tentam curar o caçador atingido e veem que não funciona. Eles falam que ele está morto e pedem para você se inscrever no canal e deixar o like. O líder fica sem acreditar que eles não conseguiram curar seu companheiro e, vendo os esqueletos indo para cima deles, ele pensa para si que a guilda dele vai ser realmente eliminada por uma única pessoa. Ele pede para seus companheiros atacarem todos juntos. Um deles ativa o seu escudo, mas vê que é inútil contra os esqueletos do Prota. O líder pede para um deles ajudarem, mas ao olhar ao seu redor percebe que sua formação está sendo quebrada e todos estão sendo eliminados. O líder fala para todos fugirem e pensa para si que o Prota não é humano. O Prota fala que não tem para onde escapar. O Prota ativa sua habilidade Explosão de Cadáver e pensa para si que, depois de ser melhorada pelo seu talento, além do aumento no raio, o dano aos inimigos aumentou para 100% da vida do inimigo. O Prota elimina todos com a Explosão de Cadáver, limpa seu rosto e entra na dungeon. Todos os outros caçadores ficam impressionados e com medo, porque a guilda não vai deixar isso barato e ir atrás deles. E que eles deveriam fugir logo já que não tinha vestígios dos corpos. O jovem mestre da guilda sai reclamando que ele ainda não conseguiu o núcleo do Rei Goblin. Ele vê que não tem ninguém do pessoal dele ali e se pergunta para onde eles foram. Ele pede para sua colega mandar uma mensagem para eles e se estivesse alguém ali perto iria responder. Ele se pergunta o que está havendo e com certeza algo está errado. Ele pensa que seus companheiros tinham grandes habilidades e que não poderiam ser derrotados. Mas se houve uma batalha, por que ele não vê traços? Ele fala para eles saírem dali e irem embora, que pode ser perigoso. Uma hora depois, a cena corta para dentro da dungeon. O Prota elimina outra vez o Rei Goblin e ganha mais 40.000 de experiência. Ele vê que o núcleo do Rei Goblin não dropou de novo. Ele lê um livro mágico que o Rei Goblin dropou e decide esperar até chegar à Academia Xia e achar um alquimista antes de fazer o Anel do Rei Goblin. Ele vê que o livro é bem útil para as habilidades Chama da Alma e Explosão de Cadáver. Mas é inútil para os guerreiros esqueletos. Ele atinge o nível 13 e vê que os pontos de experiência estão ficando difíceis de juntar. Ele pensa que não vai chegar ao nível 14 na próxima dungeon e se ele quiser chegar ao nível 15 ele vai ter que fazer essa dungeon mais rápido 3 vezes. E se ele considerar o tempo, ele pode fazer a dungeon novamente mais 5 vezes e alcançar o nível 16. É um pouco mais baixo do que ele queria, mas é o suficiente para entrar na Academia Xia. Ele sai para fora e fala que todos sumiram e acha que foi a melhor opção para os caçadores. Ele fala que a dungeon está em recarga de novo e que volta amanhã. A cena corta para o dia seguinte, com a garota que queria competir com o Prota. Ela pensa para si mesma que chegou no nível 10 e agora pode desafiar a dungeon da mina. Ela vê o Prota e fala que ele é o único que pode invocar esse tipo de criatura e se pergunta se ele vai entrar sozinho. Ela não acredita que ele pode fazer isso sozinho. Ela pensa para si que é uma maga elemental rara e que não vai ser difícil para ela encontrar uma equipe. Ela fala que não vai perder para o Prota. A cena corta para o Prota dentro da dungeon pensando para si que, depois de subir de nível e usar meditação para recuperar seu poder de espírito, o seu exército de esqueletos está em 72. Ele chega perto do boss e fala que é hora de ele acordar. Ele elimina o Rei Goblin outra vez e ganha mais 40.000 de experiência e um arco-flecha. Ele fala para o Rei Goblin para ele não ficar triste que ele vai embora depois de mais algumas tentativas e que, de qualquer forma, ele é um monstro feio para se matar e que ser morto por ele é mais rápido e menos tortuoso para ele. O Prota subiu para o nível 13. Ele continua falando para o Rei Goblin que, na verdade, ele não quer o matar, mas ele não tem escolha, porque tem que subir de nível.
12 horas depois. O Prota volta a se encontrar com o Rei Goblin e fala que ele não precisa se assustar, que só falta mais 3 vezes e que eles já se conhecem bem. O Prota elimina o Rei Goblin outra vez e ganha mais 40.000 pontos de experiência e um cetro do Rei Goblin. Ao sair da dungeon, a garota vê o Prota e, espantada, ela pensa que antes na dungeon inicial ele era nível 7 e ela 5. Como que agora ela é nível 11 e ele 14? A diferença de nível está ficando ainda maior e mesmo que o Prota possa fazer dungeon sozinho, não tem como seu nível subir tão rápido. Ela fala outra vez que não vai perder para o Prota. Ele se pergunta se ela acabou de sair e por que ela está procurando outra equipe para entrar de novo e se pergunta se ela não tem recargas. 1 hora depois, a cena corta para ela olhando para o Prota. Ela começa a falar para os outros caçadores que ela é uma maga elemental e está à procura de uma equipe. Ela pensa que entrar uma vez não é suficiente e que tem que fazer mais. O Prota pensa para si que ela é bem competitiva e que ele não acha uma oportunidade para perguntar a ela. 1 hora depois ela sai e fala que não vai perder para o Prota. Ele vai perguntar se ela quer ir com ele, mas é interrompido por outras pessoas a chamando para entrar na equipe. Meia hora depois ela sai e fala que está exausta e que finalmente alcançou o nível 12 e que vai acompanhar o Prota logo. O Prota pergunta a ela se ela está cansada. Ela fala que sim e que não quer mover um dedo mais. O Prota perguntou a ela por quê. Ela irritada responde que ele tem a cara de pau de perguntar depois de ela viver na sombra dele por tantos anos e definitivamente vai ultrapassar ele dessa vez. O Prota fala só por isso. Ele pensa que se soubesse disso antes ele teria dado o primeiro lugar para ela. Ela fala que não é só por isso, é que porque quer entrar na academia Xia também, e pergunta se ele não quer ir para lá também e que ele deveria entender o porquê. O Prota pensa para si que para ela fazer o teste ela tem que estar no nível 15 ou 16 para ter mais chances e na velocidade atual dela chegar ao nível 15 será bem difícil. O Prota fala para ela que ela tem que fazer a dungeon no nível pesadelo e que dessa forma ela subirá de nível mais rápido. Ela fala que ele está brincando, que equipe de elite é difícil de achar, porque só querem profissionais de nível 16 ou 17, e que ela é só nível 12. E ninguém a quer, e por isso só pode fazer no nível normal, e que não deve ser difícil chegar no nível 14, e que se der duro, chegar ao nível 15. Não deve ser impossível. O Prota pergunta como ela consegue ignorar o tempo de recarga da dungeon. Galera, se vocês querem a parte 3 dessa obra, deixe nos comentários, e se você não viu a parte 1 e 2 dessa obra, veja na nossa playlist no canal. Até a próxima!